tarde, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Muito calor. E principalmente a nossa assistência encarnada e os nossos irmãozinhos encarnados aqui presentes e todos os nossos companheiros online. Os recados de hoje. As reuniões de fluidoterapia de quinta-feira ainda estão suspensas. Os nomes que desejam receber vibrações estão sendo realizados no trabalho de quarta-feira, às 15 horas. Depois está tudo. Tem que falar 15 horas que a pessoa fica em sintonia e pôr água para fluidificar. Palestras. Hoje, dia 25 de março, nosso trabalho de quarta às 14 horas. O tema é Nos Caminhos da Fé. Quem vai nos falar? A senhora Renata Carlos. Oi, seja bem-vinda, Márcia. Boa tarde. Dia 31 de março, terça-feira que vem, às 20h15, a Família e Espiritismo, nossa palestra mensal da terça. Adilson Ferreira, palestrante. Evento 7 de março já foi um sucesso, a gente agradece todos que colaboraram. E teve o Pode Perguntar também. Quadradinho de Lã é a nossa campanha permanente, nossa irmã tricoteira aí. Tem o pessoal que ajuda os quadradinhos, só fazer o quadradinho 20 por 20, e tem pessoas que ajudam 20 para fazer a manta. Essas mantas são doadas para as gestantes carentes. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. As roupas, essas doações é para o nosso departamento de assistência social, a verba, né? Roupas em bom estado e limpas. Doações em dinheiro, quem puder e quiser fazer via Pix. E se quiser se associar ao Kardec, a contribuição mínima é a partir de R$20. As tampas plásticas e os lápis metálicos e notas fiscais sem CPF estão sendo direcionadas para o Instituto Amor Rosa, que trata de pacientes de câncer, né, pessoas carentes. Atendimento fraterno. Quem quiser conversar, marcar se precisa fazer um tratamento espiritual, a gente pede, por favor, chegar 30 minutos antes de qualquer início de reunião. 30 minutos na quarta, né? Seria 1h30, ou umas 7h30, 15 da noite, na terça-feira. Livros, nós temos seminovos, a Biblioteca Circulante, e temos também a Biblioteca Circulante, que é de graça. O livro é R$5, seminovos. Cantina é mais para a turma da noite, mas se vocês quiserem, a gente faz um cafezinho, chá, cappuccino, água, suco, bolo ainda não tem, né? Mas se alguém pedir, a gente faz. O YouTube, nós estamos direcionando os nossos trabalhos para o YouTube e o Face fica um mês só, né? O Face fica um mês só. Agora o YouTube fica para sempre. Então, por isso que a gente está direcionando para o YouTube. Então, aqui está pedindo, inscrevam-se, assistem, comentem. O Evangelho lá, todos aqui já sabem, né? Do Evangelho lá, então não precisa explicar nada. Para todo mundo saber, né? Que é muito importante, atrai boas energias, uma limpeza espiritual. Então, é só isso mesmo. Olha, então, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. E assim, então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Vamos agradecer a equipe do Socorro Espiritual, que é o nosso trabalho, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o qual nós trabalhamos a nossa segunda parte, passe para enfermos. E também vamos agradecer a nossa palestrante, pedindo aos bons espíritos, que tudo, que oriente, que nós possamos sair daqui mais assim, capacitados, com maior entendimento, né, sobre a nossa doutrina. Vamos assim, então, fazendo aquela oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, Maria Helena, para casa, tá? A assistência é toda sua, só não pode levar para casa, mas... Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui hoje nesse trabalho da quarta-feira. Agradeço muito a Cleide, minha querida amiga, que foi quem começou a me encaminhar no Espiritismo, quem me acolheu há alguns anos atrás, muito amorosamente, e é com muito respeito que eu venho aqui hoje. Bom, para começar a nossa reflexão de hoje, eu começo pedindo aos nossos mentores, ao plano espiritual, que me guiem, que eu possa ser um instrumento dessa reflexão tão importante que é sobre a fé. E para começar a falar de fé, nós vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai há mais ou menos 2000 anos atrás, época em que vivia o senador Publio Lentulus. Quem nos trouxe, para ler o livro foi Emmanuel pelo Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier nos trouxe Emmanuel há 2000 anos, que é um livro belíssimo. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, vale muito a pena. E naquela época, na Galileia, as pessoas viviam procurando Jesus. Eram turbas imensas de sofredores, procurando Jesus para aplacar as suas dores, a sua ansiedade, os seus conflitos, através do seu magnetismo divino. E o senador Publio Lentulus não era diferente. Ele tinha todo o poder de Roma naquele momento, ele era o senador, tinha o poder lá. Ele tinha muito dinheiro, era muito afortunado, ele era muito inteligente, mas ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. Suas palavras mais feriam do que acalmavam os corações. E ele, nesse momento, se deparou com dois dos males que um encarnado pode ter enquanto encarnado. Os males da vida presente, com a causa na vida presente, e os males com causa na vida passada. Hoje a gente vai falar aqui do mal que ele estava enfrentando, de vidas pregressas dele. Ele, assim como toda aquela turba de sofredores, também foi procurar Jesus. E ele foi procurar Jesus porque ele percebeu, assim como todos nós percebemos mais cedo ou mais tarde, que por mais ricos que sejamos, por mais inteligentes, por mais poderosos, existem coisas que a gente não consegue controlar. Por mais que sejamos poderosíssimos, e a gente costuma achar isso, A gente costuma achar que a gente tem que trabalhar muito e tá certo, E se a gente tiver uma generosa conta no banco, a gente não vai passar por nenhum mal, a gente está protegido. Em algum momento a gente percebe que não é assim. No caso do senador, foi a doença da filhinha dele que fez com que ele fosse procurar Jesus. E ele procurou Jesus, ele foi timidamente, ele foi pelo desespero, Ele não foi porque ele tinha fé ou porque ele estava desesperado. E aí ele foi assim, no cair da tarde, Quando a gente já não tem muita luz, não se enxerga muito bem. Nesse momento, Jesus o encontra e diz assim para ele: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, de uma vez só, para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Vejam o que ele diz para o senador, Fosse melhor se você tivesse vindo à luz do dia, para que você pudesse aprender de uma vez só e para toda a vida. O que é de uma vez só? É agora, é hoje. E para toda a vida, o que é? É a gente levar a lição com a gente. A lição de fé e de humildade.
não estou colocando na íntegra, porque senão a gente ficaria aqui e não terminaria isso, né? Ele diz, sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai, ao abraço de Deus. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido e, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverize todos os monumentos das vaidades da terra. Então vejam, não é por você, né? Eu venho para quê? Por quê? Pela fé da tua mulher, Lívia. Bom, queridos, é sobre essa fé do Evangelho que Jesus nos traz que nós vamos refletir hoje. O que é fé? O que Jesus nos diz que é fé? O que o Evangelho nos diz que é a fé? No Velho Testamento, em hebraico, a palavra emuná, traduzida como fé, significa confiança, fidelidade. No Novo Testamento, pistis, descrita como confiança em Jesus Cristo. Por que isso é tão importante? Porque se a gente perguntar o que é fé, a maioria das pessoas vai dizer que é acreditar. Mas fé não é só acreditar, fé é bem mais que isso. Se eu for fazer uma cirurgia, por exemplo, será que eu vou pensar assim, a cirurgia vai dar certo? Eu acredito que vai. Se eu pensar dessa maneira, eu vou me submeter a essa cirurgia? Não. Eu preciso confiar que vai dar certo, não é? E o que eu preciso fazer, então, para conseguir esta fé? Né? O que é fé? Confiança. Você confia em quem você não conhece? A gente consegue confiar em quem você nunca viu, você nunca ouviu, você não tem uma referência? No caso do médico, claro que eu não teria uma intimidade com o médico, né? Mas eu teria referências dele, eu iria pesquisar, alguém me indicou, né? É uma pessoa que tem um bom nome, que executou bons trabalhos, e isso me faz ter confiança no trabalho dele, não é? Então, o que a gente precisa fazer para desenvolver esta fé? A gente tem que ter um relacionamento anterior com Deus. A gente tem que se relacionar com Deus. E como é que a gente faz isso? Sim, como que a gente se relaciona com Deus? Vocês estão segurando uma sementinha de mostarda na mão, não estão? Olhem para ela um pouquinho, olha o tamanho dela. Até a gente estava vendo, né? O Caio estava vendo que ela é descrita, a semente de mostarda, como a menor semente que existe. Não é mais. Provavelmente hoje tem as orquídeas, né? Provavelmente na época de Jesus essa fosse a menor semente. E o que Jesus nos diz? Ele diz que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Só que essa mostardinha e esse grãozinho que a gente está segurando, ela se transforma naquela árvore ali. Desculpa. Ela se transforma naquela árvore. Então, o que Jesus quer nos dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa fé, ela começa pequenininha. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Quando a gente começa um relacionamento com qualquer pessoa, pensa na pessoa ou nas pessoas mais próximas, mais caras para você. Você já começou sentindo essa confiança nela que você sente hoje? Eu creio que não. Eu creio que ela é construída. Né? A gente constrói esse relacionamento. E é assim que tem que ser com Deus. A gente tem que construir esse relacionamento. E essa fé, ela vai aumentando. Essa confiança que a gente tem vai aumentando. E o que Jesus nos explica? Como ele disse que a gente tem que fazer? Está lá em Mateus. Entre
entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. O que ele quer dizer com aposento íntimo? É para a gente chegar em casa e se trancar no quarto e não deixar ninguém entrar? Esse é o meu aposento íntimo? Não. Pode até ser, mas o aposento íntimo que ele está se referindo é o nosso interior. É dentro de nós que a gente vai estabelecer essa relação com Deus. Não é? E o que ele quer dizer com em segredo? Ele quer dizer que não é a mesma coisa você ir para um lugar público e dar demonstrações de fé. Né? Isso para ele não vale nada. O que vale para Deus? A sinceridade do nosso coração. Outro detalhe, quando a gente vai, as pessoas vão em festas religiosas, não é o momento da sua comunhão com Deus. O momento da comunhão com Deus é a nossa oração. Não é no lugar barulhento, gente. Quando tem muito barulho, a gente não consegue ouvir Deus. Por isso que ele sugere que a gente se recolha no nosso aposento íntimo. Não é? E como é que é essa oração? Como que a gente deve orar? Eu acho que você deve fazer 3 Pai Nossos e tá tudo certo. É assim? Como que Deus quer que a gente fale com Ele? Com sinceridade, com o coração. Ele é nosso Pai. Não tem necessidade de você se ajoelhar e ficar 1h30 ajoelhado, que seu joelho não aguenta mais. Não é isso. É a sinceridade de coração. A gente precisa chamá-lo de Senhor só se você quiser. A melhor oração é a sua. É a que você faz com o coração, com sinceridade. Deus é seu Pai. Fala com Ele como Pai. Pai, fala com sinceridade. Reclama, fala, não estou conseguindo, isso está ruim, me ajuda. Então você vai reclamar, você vai pedir, mas vai agradecer. A gente precisa agradecer, a gente precisa entender a importância da gratidão. Quem sabe ser grato, quem sabe agradecer, soma. Quem não sabe, divide. Porque o que é a gratidão? É você reconhecer, é você ter humildade e você reconhecer que Deus cuida de você. Agora, uma coisa, para a gente manter esse relacionamento, a gente precisa ter uma coisa que é constância de caráter, que é moral. Por que a gente precisa ter isso? Vamos falar dos nossos relacionamentos, né, enquanto encarnados. Porque muitas vezes, com uma atitude impensada, rápida, em poucos minutos, a gente pode acabar com um relacionamento de uma vida inteira. A gente pode perder a confiança que alguém tem na gente. Com Deus é a mesma coisa, só que uma grande diferença. Né? Deus tem caráter. Deus não vai fazer isso com a gente. Deus não nos decepciona. Nós nos decepcionamos com o outro, vamos nos decepcionar sempre. Por isso também que a gente precisa exercer o perdão para com a gente e para com o outro, porque os outros erram, vão errar com a gente e a gente vai errar com os outros. Deus não vai errar com a gente, nunca. Ele não vai nos decepcionar. O Haroldo Dutra diz numa palestra que os humanos todos sempre vão nos decepcionar e que até o nosso corpo vai nos decepcionar. E vai nos decepcionar tanto um dia que a gente vai precisar sair dele. E é verdade, né? Tudo que é material no momento, nós estamos com esse, né? Nós estamos aqui imperfeitos, vivendo essa vida material, a gente vai decepcionar. Então, é importante que a gente pense nisso, porque a gente tem uma dificuldade enorme em perdoar. A gente considera alguns erros imperdoáveis. Para Deus tem algum erro imperdoável? Não. Pois é. Pois é. Por que Deus não, né, o que eu estava falando? Por que Deus não nos decepciona? Deus é perfeito, Deus é imutável. Então, para a gente se relacionar com Ele, não é Ele que vai vir aqui e vai ficar no meio dos nossos problemas. Ele supervisiona os nossos problemas do alto. Agora, Ele espera o quê? Que nós, através da nossa fé, nos aproximemos dEle. E é essa a constância moral. Não adianta nada a gente ir lá e cometer um erro
sabendo que está cometendo um erro, que isso muda tudo, tá? E falar assim, ah, Deus me perdoe porque eu errei. Isso é ter constância moral? Não. O que Deus espera que sejamos perfeitos? É claro que não. Ele sabe que não somos. E Ele sabe que vai demorar muitos. Vamos ser perfeitos? Todos nós. Certeza absoluta. Quando? Vai depender de cada um. Mas Ele espera que a gente tenha uma evolução, que a gente melhore um pouquinho a cada dia. E Ele espera de nós um compromisso. Que a gente se comprometa com Ele. Que pelo que você erre, mas que você não cometa os mesmos erros novamente e principalmente sabendo que está cometendo. Não é? Pode mudar. Mas e aí? Como é que Deus se comunica com a gente? Deus é imaterial, então Ele não tem corpo, né? Ele não tem voz, então Ele não vai... e assim, Deus não vai se materializar, e nem Jesus na nossa frente, para nos trazer uma resposta. Mas Ele se revela. Deus se revela para nós. Então, nós contamos com Ele e Ele também espera de nós. Né? O que Ele espera de nós? Um grande exemplo, a superação dos aborrecimentos comuns. Não é? Então, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de melhorar alguma coisa e você consegue melhorar, Ele vai ficar super feliz com você. Você está se aproximando de Deus, porque você está melhorando. E o que Ele espera de nós? O que Ele pode esperar? Né? Exatamente isso, que você se comprometa com Ele, que você esteja em comunhão com Ele. Pode mudar. E aí, gente, o que é muito importante, né? Se fé é confiança em Deus, o que isso traz pra gente? Você vai enfrentar a solidão? Certamente. Em algum momento, todos nós, se já não enfrentamos, enfrentaremos algum tipo de solidão. Mas não vai enfrentar o desamparo. Nunca. Quem está em comunhão com Deus não experimenta o desamparo. A gente vai deixar de ter dor? Não. Mas você sempre será consolado. E sem confiança em Deus, o que acontece? Você experimenta o quê? O desespero e o desamparo. Eu falei daquela questão de como que Deus se revela. Eu queria contar uma história minha, que eu até contei aqui no Evangelho que eu fiz, mas eu queria repetir porque eu acho muito didática, assim, muito fácil de explicar. Há quase um ano atrás, eu e meu marido, a gente gosta muito, meu filho, de bichos, né? A gente sempre tem bichinhos, a gente adota muitos, e enfim, a gente estava com um gatinho muito doente. E resumindo a história, ele melhorou, aí ele teve aquela melhora que nós espíritas chamamos de melhora da morte. E logo depois, assim, num susto, ele começou a passar mal, ele estava com agonia respiratória. E aí, meu marido dirigindo, a gente já tem até um código, né? Ele dirige, ele esquece o bichinho que está passando mal, isso é problema meu naquele momento. E ele se concentra em dirigir para a gente chegar em segurança o mais rápido possível no hospital veterinário. E estava acontecendo isso, e o gatinho em desespero, ele até mordeu meu dedo, coitadinho, e aí a gente chegou, né, aquela situação. E é um gatinho que veio com meu marido, ele já era pai do gato quando a gente se casou, né, então ele estava ainda talvez mais sensibilizado que eu. E quando nós chegamos lá no hospital veterinário, eu desci com o gato e ele foi estacionado. E aí eu entrei, eu lembro que eu estiquei as mãos, assim, veio uma mocinha e eu disse assim, cuida dele. Ela entrou e aí nós sentamos lá e a gente ia escutando aquele manejo veterinário, de instrumento, né, uns ruídos e tal. E meu marido aqui, sentado do meu lado, e eu vi ele estava assim abaixado, chorando baixinho, e eu escutava ele dizer, Deus, não permita que ele sofra, não deixa que ele sofra. E eu comecei a pedir, Deus, não permita que nenhum dos dois sofra. Nisso chegou alguém pedindo para ele manobrar o carro e ele saiu, né? E eu pedindo a Deus, e pedindo orientação e pedindo para
para estar comigo, para me falar o que era o melhor eu fazer e para me apoiar e aquela coisa. E aí aquela mesma mocinha que veio receber o gato Titi naquele momento, eu estava com a cabeça baixa, chorando copiosamente, até chorando copiosamente, porque ele tinha saído de lá e eu me senti mais à vontade para chorar, porque a gente não quer piorar a situação, né? E aí ela chegou na minha frente assim, ela falou assim, eu sei que é muito difícil, mas tenta se acalmar, nós estamos cuidando dele com muito amor. Eu olhei para ela naquele momento, nossa, gente, foi uma acolhida, foi um abraço, e ela me disse assim, você quer um abraço? E ela me deu um abraço. Foi a primeira vez que eu acho que eu entendi a diferença de sentir dor e de sentir desespero. Eu senti que por mais que estivesse doendo, estava tudo certo. Por que estava tudo certo? Porque eu confio em Deus. Se eu confio em Deus, como que eu vou questionar alguma atitude dele? E aí a gente começa a entender que fé é entrega. Fé é realmente você confiar. Você falar, Pai, cuida de mim porque eu não sou capaz. Quando a gente faz o Pai Nosso, a gente não diz, seja feita a vossa vontade. Por que a gente diz, seja feita a vossa vontade? Porque a gente tem a humildade de dizer, me mostra o que é melhor. Eu sei que a sua vontade, certamente, é muito melhor do que a minha vontade. Como é que eu vou querer achar que eu sei mais que Deus o que é melhor? Só que a gente faz isso constantemente. A gente vive fazendo isso, né? E aí, finalizando, o gatinho faleceu, né? A gente sofreu, sim, mas ninguém se desesperou. Olha, foi a primeira vez na minha vida que eu tive um falecimento, né? Um desencarne de alguém próximo e que eu pude experimentar a dor da separação física. Mas eu não questionei, eu não achei que estava errado, eu não achei que eu estava errada. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse, não sei o quê, se eu não tivesse dado a comida na seringa desse jeito, talvez. A gente não tem essa mania de achar que a gente poderia ter feito diferente, que o resultado seria outro. Mas veja, se eu fiz o melhor que eu pude, eu confio em Deus, por que eu vou ficar me martirizando? Né? Por quê? Porque eu sou orgulhosa, porque eu não aceito, porque eu quero saber mais que Deus o que é certo e o que é errado. Não é assim. Pode mudar, Caio, por favor. Então, olha lá. Fé não é salvo-conduto para Deus. Porque a gente também acha isso. A gente acha assim, nossa, mas eu tenho tanta fé, por que isso aconteceu comigo? Então, veja, fé não é salvo-conduto para dor. Fé está te dizendo que você será amparado, que você não estará sozinho. É muito diferente. Pode mudar. O que é fé? É consolação, é esperança. Uma das coisas mais tristes que existe é alguém perder a fé e continuar vivendo. Porque viver sem esperança é muito triste, é muito difícil. Imagina, né? Você pensar que você não dá conta das coisas que acontecem com você e ninguém mais dá. Não tem ninguém, a gente não tem Deus por nós. Não fica difícil viver dessa maneira? Aí vem Emmanuel, é no livro que se chama Coragem. Esse é um trecho pequenininho. Eu vou ler um pedacinho, o começo para vocês. Ele diz assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Deus sempre responde. Ninguém te pediu qualquer coisa, fez uma pergunta, vai ficar sem resposta. Veja, eu não estou dizendo que ele vai atender o que você pediu, mas ele vai te responder. Mas você tem que asserenar o seu coração, não é? Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Vejam, o Tietê não vai se abrir,
tá? Jesus não vai se materializar aqui na frente, não é assim. Não adianta procurar desta maneira as respostas, porque não vai ser desse jeito. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então, é como o sol. O sol tem que vir aqui para mandar o raio dele para a plantinha que está aqui? Não, é de lá. É sol, é Deus. Ora, pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Então, aí está o presta atenção. Então é assim, a gente ora lá, né, no nosso aposento íntimo, fala de verdade com Deus. A oração é aquele momento que a gente também tem que pedir compreensão, a gente tem que pedir alegria, a gente tem que pedir força, muita força para a gente resistir àquela prova que a gente está passando. Porque vejam, se você pisou no espinho no pé, e a gente sabe que Deus é generoso, Ele é infinitamente bom, Ele vai fazer a gente sofrer à toa? Então tem um motivo. E qual é o motivo? É alguma coisa que a gente precisa aprender. Então, enquanto a gente chora, a gente sempre terá espíritos ao nosso lado, nos consolando, nos confortando, mas eles não vão estar lá para tirar esse espinho do pé da gente. Porque se ele tirar, a gente, sem que a gente tenha aprendido a lição, a gente pisa em outro, e pisa em outro, e pisa em outro. Então, eles vão estar lá dizendo assim, força, força, aprende a lição, passa por isso, com fé, você vai passar. Porque tem uma coisa muito importante, talvez a mais de todas essas do significado da fé, de quando a gente tem fé. Quando a gente confia em Deus, a gente está em comunhão com Deus, a gente tem fé, a gente sabe que qualquer sofrimento que a gente passe tem dia para acabar. Não é eterno. E isso faz com que a gente consiga suportar de uma maneira bem mais fácil esse sofrimento. Então vamos lá. Ora e pede. Pede, peça o que quiser. Você é livre, você pode pedir o que você quiser. Mas aí, serena o coração. Porque se você tiver com o coração tumultuado, você não vai conseguir prestar atenção para ver a resposta. E aí, o que a gente precisa fazer? Aceitar o que vier. Que é a parte bastante difícil. Muitas vezes a gente até consegue perceber, né? A gente presta atenção e vê a resposta de Deus. Às vezes é um outdoor. Às vezes é um telefonema, às vezes é uma propaganda na TV que você vê, aquela coisa fala. Às vezes é alguém, às vezes você está até com um problema de trabalho, uma questão e você pede. Aí vem uma pessoa muito simples, humilde, muitas vezes sem estudo. E do nada você encontra e ela te fala aquilo que você precisa. Aí você pensa assim, uau, como é que eu não pensei nisso antes? Sabe por quê que você não pensou nisso antes? Porque tem coisas que a experiência traz. Só a experiência traz. Só que aí tem outro detalhe. Muitas vezes a gente não aceita o que veio. E o que significa não aceitar o que veio? Talvez que a gente precise pegar o nosso grãozinho de mostarda e imaginar como é que está, avaliar como é que está a nossa relação com Deus. Como é que está a nossa fé? Como é que é isso? A gente confia ou a gente não confia? A gente confia quando está tudo bem? Quando tem um problema a gente não confia mais? Né? Quando está tudo bem, Deus é maravilhoso. Quando a gente passa pelos problemas e pelos sofrimentos, não sei por que isso está acontecendo comigo. E a gente
gente pode não saber mesmo, muitas vezes a gente não sabe. Aí o que a gente tem que fazer? Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas me ajuda, me dá forças para resistir. Porque se você não sabe hoje, um dia você vai saber, você vai entender. As pecinhas do quebra-cabeça vão se juntar. Mas tudo começa naquele grãozinho de mostarda, que ainda é muito pra gente, não é? Olha o tamanho do grão. A gente olha para o grão e pensa assim, nossa, mas eu não consigo ter nem isso de fé. Não, não conseguimos ainda. E está tudo bem, está tudo certo. Um dia a gente vai conseguir. E quando a gente conseguir ter a fé daqui do tamanho do grãozinho de mostarda, a gente vai poder mover árvores, se a gente quiser. Só que quando a gente tiver essa fé do tamanho do grãozinho de mostarda, a gente vai estar tão perto de Deus. A gente vai estar tão pensando, né? Sentindo, vibrando, tão próximo do que Deus nos ensina, que a gente não vai mover nada se não for necessário. Como é que a gente poderia ter um poder hoje? A gente sabe o que fazer com ele? Então as coisas vêm na medida certa da nossa evolução, né? Então é importante a gente pensar nesse grãozinho de mostarda e na nossa fé, porque o que significa ter fé? O que significa estar em comunhão com Deus? Significa viver os ensinamentos de Jesus. É isso que ele quer nos dizer. O que Jesus quis nos dizer com o grãozinho de mostarda? Quando conseguirmos viver os ensinamentos dele, poderemos mover montanhas. Porque estaremos pertinho, não seremos mais esses espíritos imperfeitos como somos hoje. Mas, como é que chama o título da palestra? Nos caminhos da fé. É um caminho, meus queridos, que a gente tem que percorrer dia a dia, né? A gente vai chegar um momento em que a nossa fé vai estar lá, do tamanho da árvore da mostarda. E vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, né? Depende aí de cada criatura. Pode mudar. Ai, tá certo. É que a gente mudou, nós vamos colocar uma outra parte no final. Então, amigos, queridos, o que eu acho mais importante da gente entender da questão da fé. A fé não vem pronta, ela é construída. E ela é construída com muito trabalho mesmo, né? Como Paulo disse, Deus, o que queres que eu faça? A gente tem que ter humildade, né? O orgulhoso, ele sofre demais. Ele sofre demais quando ele vive uma situação que ele não pode controlar. Por quê? Porque para ele pedir ajuda a Deus, ele precisa ser humilde. Ele precisa ser humilde de espírito. Isso é fácil? Não. Olha a fé da Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus. Ela estava lá, ela não saiu andando como todos os peregrinos procurando Jesus para pegar a mão dele e para falar, Jesus, pelo amor de Deus, salva a minha filha. Não. Ela orou onde? Ela orou em silêncio, na casa dela. E foi a fé dela. Jesus foi lá para atender a fé de Lívia. Porque era essa fé verdadeira, de confiança. Ela vivia em comunhão com Deus. E uma curiosidade, assim, eu acho bem legal pensar nisso, né? Lívia tem uma morte linda, apesar de extremamente violenta. Ela foi perseguida como os cristãos na época, né? Dando spoiler do livro, né? Ela viveu separada do marido, do Públio, que inventaram uma calúnia e ele acreditou. Só que ela tinha uma fé extraordinária que não é nossa, não é desse mundo ainda, né? E ela foi colocada naquela arena para ser comida pelos leões. Só que quem viu do lado espiritual, né, do ponto de vista espiritual, o desencarne de Lívia, primeiro, ela nem ouvia, ela e muitos cristãos que estavam lá, foram mortos juntos com ela. Ela nem ouvia os ruídos dos leões, ela estava serena, ela estava tranquila. Por que ela estava tranquila, gente?
Por que ela não tinha medo? Porque ela tinha uma fé absoluta. Ela tinha uma fé de entrega, ela confiava, ela entregava, ela sabia que tudo passa, que aquilo também ia passar. E ela teve essa proteção, essa bênção, como todos nós podemos ter também. Então ela estava lá, ao invés de ouvir os leões, ela ouvia aquelas músicas de anjos. E, até me emociona muito, antes dos leões, né, atacarem, todos aqueles cristãos, eles já foram tirados dos seus corpos, os espíritos foram todos removidos, eles estavam todos no alto. Centenas de espíritos vieram resgatar aqueles espíritos lá na arena, centenas. E eles, inclusive Jesus, né? Jesus também. E veio. Né? Por quê? Porque era um espírito de muita evolução, um espírito que merecia, que precisava do quê? Daquele abraço. Precisava falar assim, olha, está tudo bem, você se libertou. Você cumpriu divinamente a sua missão aqui. Então é uma cena linda. Aqui embaixo você vê aquela arena, né? Aquela coisa horrível. E você vê os espíritos todos sendo levados, ouvindo músicas de anjos. Né? Sem sentir nada, sem sentir nenhuma dor física, sem sentir angústia, sem sentir desespero, sem sentir nada disso. Eu não estou dizendo isso pensando assim, isso vai acontecer com todos nós, né? Não estou muito menos falando, não é nada disso, tá? Comigo eu sei que não vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Mas um dia vai, né? Não vai ser nessa vida, mas vai ser na outra. E assim, ora, pede, o que quiser. Presta atenção, lembrem disso. Prestem muita atenção. Aceita o que vier. Mas não peça para ele me ferir, porque ele também é meu pai. Muito obrigada. Obrigada. Alguém quer perguntar? Eu agradeço de coração e espero que vocês... Fala, Mila. Tem um professor que fala assim, tudo que acontece na sua vida ou é bênção ou é lição. Então eu fico com isso na cabeça. É isso aí. Ou é bênção ou é lição. Só que lição também é bênção. Então é tudo a mesma coisa, né? É a questão do agradecer, né? E porque assim, a gente tem uma fé, eu tenho uma fé, né? Muito duvidosa, sabe? Tá tudo bem, nossa, né? Que maravilha, eu acordo cantando, feliz e tal. Acontece alguma coisa errada, eu já percebo que, assim, eu já perco... Porque a gente tem medo, né? Sim. Só que o que vai diminuir esse medo? A fé. A comunhão com Deus. Porque se verdadeiramente a gente confiasse, a gente não temeria nada. É fácil isso, gente? Claro que não. Né? Mas Jesus sabe disso. Né? E Ele está aqui para nos ajudar. Né? Ele e os seus emissários. Quando eu disse que Deus conta com a gente, isso também é legal de pensar. Muitas vezes, em alguma situação da vida da gente, se nós estivermos em comunhão com Deus, nós seremos emissários de Deus. Alguma vez alguém já passou uma situação no trabalho ou familiar que de repente você é a única pessoa que pode ajudar aquele conflito? Sabe o que é isso? É Deus contando com você. E se você não estiver disponível para Deus? Então, quando a gente fala Deus da entrega, é nesse sentido, é estar disponível para Deus, para servir. Com perfeição? Não, mas o melhor que a gente puder, e com certeza hoje, melhor do que ontem, não é? Quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em Jesus, a gente fala Jesus, não é? De coração, né? Jesus, nosso melhor amigo. Não é assim? Perfeito. Obrigada a todos. Tá bem. Então vamos fazer fazer oração, né? Vamos agora, todos nós juntos em espírito, encarnados e desencarnados,
agradecendo a Deus por tudo, por termos levantado hoje, pela casa que vivemos, pela comida que temos, pelos amigos que temos e pela oportunidade que temos todos os dias de ficar um pouquinho mais próximos de Deus. Jesus, nosso divino amigo, sê conosco, Mestre. Sê conosco, nos ajudando a aprender as suas lições. Que possamos voltar hoje para as nossas casas um pouquinho mais animados, mais felizes, mais gratos, mais otimistas e com a nossa fé um pouquinho mais fortalecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Teu é o poder, teu é o reino e teu é toda a glória. Que assim seja. Amém. Obrigada.